Boa noite aí, meus amigos palmeirenses de verdade. Mais uma quarta-feira aí, eu aqui, Caio, compartilhando aí a nossa live com essa bancada maravilhosa aí, Marcão, Bruno, Rafael, Davi, e com vocês aí do chat, né? Desejo uma boa noite a todos. Uma semana aí que do último jogo para cá, poucos dias se passaram, né? Mas bastante coisa aí acontecendo, bastante coisa aí para a gente comentar. Você que está aí com a gente, fica ligado, tá? E a gente aí, hoje eu quero iniciar uma pergunta que não quer calar aí para o Marcão, para a gente já colocar fogo logo no início aí da live. Ixi. Marcão, boa noite aí, primeiramente. Prazer aí falar com você hoje. Marcão, você que gosta pra caramba aí do Rony, eu queria que você falasse um pouquinho do que você achou aí dos substitutos dele, cara. Bom, primeira noite, bancada, uma boa noite geral aí, a todos que estão nos acompanhando aí, boa noite, Marcelo, que está escondidinho aqui atrás, né? Então, cara, assim, com o Rony, cara, às vezes o pessoal fala que eu sou amendoim, né? Que eu falo que o Rony é aquele cara que não é, tecnicamente, é um pouco limitado, mas taticamente é um jogador que ajuda muito o Palmeiras, né? Pela força física, ele atrapalha o adversário, marca a saída de bola. Então, taticamente, é um jogador assim que funciona muito. E os reservas do Rony, rapaz, é complicado, né? Porque se juntar os três, né? O Navarro, o Flaco Lopes, o Merentiel, mesmo o Merentiel fazendo o gol, juntar os três, infelizmente faz a gente sentir falta do Rony, cara. E justo eu que sou amendoim, hein? Porque, né, o Flaco Lopes, eu falo que o Flaco Lopes é um argentino que não tem garra, mano. É o único argentino que eu vejo que não corre, né? Porque, cara, é difícil, o cara não tem força de vontade. Aquele lance bizonho que ele fez ali, que ele foi chutar a bola, furou, caiu. O pé dele caiu aqui no meu quintal, velho. Eu até vou fazer uma rifa do pé dele da chuteira aqui. Porque é bravo, velho. Infelizmente, nosso banco de reservas pro Rony é difícil. E não é só o Rony, o Wesley que entra mal, o Breno também que não oferece nada. O único que entrou ali, que fez algum fuzezinho, foi o Henrique, cara. Né? Foi para cima, expulsou, fez o cara ter uma expulsão. Mas realmente, nosso banco de reserva é difícil, cara. É difícil. Então, infelizmente, quando o Rony sai, justo eu, hein, que era um crítico, eu sinto falta do Rony. Porque os reservas é ruim, velho. É ruim. 2023, contar com esses caras aí, 2023 com esses caras vai ser sofrimento, mano. Nós vamos precisar de muito Rivotril para acompanhar o Palmeiras, velho.
Não, até lá eles já vão estar melhor adaptados, vai ter a pausa das férias, vai iniciar a temporada junto, isso muda todo um panorama, né? Eu prefiro acreditar dessa forma, mas é lógico, né, que o time vai precisar da manutenção, Cara, tá? eu emprestava o Navarro, emprestava o Flávio Lopes para pegar experiência, emprestava até o material, mano. Juntos os três, cara, traz o Hulk, pelo amor de Deus, filho. O cara já tá pronto, é velho, mas é o que vai fazer a salvação, velho. Já era. Bom, é isso aí. Olha, eu não podia deixar de colher esse depoimento a respeito dessa questão, ô Marcão. E aí a gente vai iniciar aqui com a nossa primeira pauta, né? Vou deixar aí à vontade aí. Vou iniciar com o Rafael. Rafael aí, gosto de ouvir o Rafael falando aí. Chegou algumas semanas depois de mim aqui, mas é legal ver o seu raciocínio, Rafael. Parabéns aí pelo trabalho que você vem desempenhando. Eu queria saber aí o que você tem para falar a respeito aí dessa fala do Mano aí, que repercutiu muito ontem, falando que se arrepende aí de ter treinado o Palmeiras, que vinha aqui para o Palmeiras foi um erro. Boa noite família, boa noite você que está nos assistindo agora, dê um like, compartilhe o nosso vídeo, você que é palmeirense. E, cara, falar um pouquinho sobre Mano Menezes, né? Acho que o Matos, ele teve acertos e teve erros. E, para mim, o maior erro do Matos se chama Mano Menezes. Porque era notório que o Mano Menezes não ia dar certo no Palmeiras. A torcida nunca quis o Mano Menezes. O momento que ele veio, a gente tinha acabado de mandar o Felipão embora, que tem um lastro com o Palmeiras, que é um ídolo do Palmeiras, que é o segundo maior treinador da história do Palmeiras, perdendo para o Abel agora, né? E o Felipão cai e o Matos resolve trazer Mano Menezes. E o Mano Menezes só veio confirmar aquilo que a torcida naquela época já tinha falado que não ia dar certo. E não casa. Mano Menezes e Palmeiras não casa, nunca vai casar. E infelizmente o Matos teve essa ideia. Eu lembro que na época eu era um defensor para trazer aquele técnico que treinou o Internacional, aquele argentino que treinou o Internacional, que foi para Espanha, me foge o nome dele agora, que treinava o Rosário Central, o Palmeiras, enfim. Cudê, exatamente. Cudê estava livre no mercado, o Palmeiras precisava de uma revolução ali naquela época, e o Cudê era um cara que sempre fez bons trabalhos, né? Sempre conseguiu usar bastante a base, fazer times ofensivos, e o Cudê estava no mercado. Eu gravei vários vídeos falando que o Cudê seria o treinador que o Palmeiras deveria ir, né? E acabou indo atrás de Mano Menezes. Graças a Deus, Deus é palmeirense, e Mano Menezes caiu e a gente trouxe Abel Ferreira, o maior treinador da história. Muito boa análise aí, Rafael. Brunão, passa a sua visão aí sobre a fala aí do Mano. Boa noite a todos aí do chat, da live. Olha, eu não acho de fato que nunca também gostei do Mano no Palmeiras. Eu acho que ele não tinha identificação com a torcida, embora ele não seja um técnico ruim, né? É um técnico que tem que ter uma certa história. Eu também achava que ele não de fato casou com o Palmeiras mesmo, né? Não deu liga, isso é fato, né? E é isso, ele no Internacional, no momento, está fazendo um bom trabalho até no Inter, né? O Inter está na vice-liderança do brasileiro aí. Provavelmente, não acredito que vai ser campeão, mas eu acho que vai conseguir aí um vice-campeonato. Mas é fato que não identificou. Quando não dá liga, eles têm que admitir que não dá liga. Não deu liga humano, né? De fato, não deu certo. E que nem o nosso amigo Rafael falou, o Palmeiras trouxe o Abel, que foi o maior acerto do Palmeiras. Eu considero o Abel Ferreira o maior acerto do Palmeiras nos últimos tempos aí. O Abel que chegou no Palmeiras há 2 anos e deu super certo, entendeu? O Mano foi uma tentativa,
tá? Não deu certo, mas acontece, né? De algum técnico às vezes não dá certo, por melhor que seja o time, né? E é isso. O Abel agora foi contratado há 2 anos e deu super certo. O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, né? Tá ganhando tudo. Então é isso. É isso aí. Essa é a minha análise sobre isso. Caio? Caio tá mudo. Tá. Vocês esqueceram de mim também, tá certo? Eu também. Ninguém fala de mim, tá certo? Bom, Brunão, Poxa, tem alguns pontos que eu concordo na sua análise, tem alguns que eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Né? Aí, na minha vez, eu faço aí essas ressalvas. Davi, qual que é a sua análise aí em relação a esse episódio aí? cara, esse assunto me deixou meio ácido. Não sei se vocês vão concordar comigo, eu ainda vou provocar algumas pessoas. Eu vi muito palmeirense passando pano para essa fala do Mano Menezes, e depois o passador de pano sou eu. Mas, pô, quem se arrepende do Mano Menezes no Palmeiras é o próprio Palmeiras e o palmeirense. Porque o Palmeiras pagou pro Mano Menezes lá. O Palmeiras tava com o Felipão, que desculpe, Mano Menezes, o Felipão é aqui, ó. É aqui, ó, lá em cima, tá na final de Libertadores com o Atlético Paranaense. E a gente trocou ele por você. Quem é o Mano Menezes perto do Felipão? Quem é o Mano Menezes perto do Lucha que veio depois? O palmeirense se arrepende do Mano Menezes. Não o Mano Menezes tem que se arrepender de aceitar um convite do Palmeiras, com a estrutura que o Palmeiras já tinha, os jogadores que o Palmeiras tinha, e ainda receber em dia. Se ele se arrepende tanto, por que ele não devolveu o dinheiro? Então, quem se arrepende é o palmeirense. Pelo menos eu me arrependo. E sobre a fala de alguns companheiros, e aí vai ser a parte ácida aí, que o Palmeiras acertou em contratar o Abel Ferreira, o Palmeiras acertou em renovar com o Abel Ferreira, porque ali também foi uma aposta. O Palmeiras não nem cogitava que o Abel Ferreira ia fazer tudo aquilo. Desculpem se foi muito ácido. Deixa eu dar um pitaco aí também, esse Mano Menezes. Com certeza. Não posso. Com certeza. Mano Menezes, a melhor coisa que, para ele, foi dirigir o Palmeiras, um time mais estruturado no Brasil. Só que, infelizmente, para nós palmeirenses, ver aquele gambá dos infernos com a nossa camisa, mano, quando eu vi ele no banco, eu me irritava, mano, eu me conformava, aquele gambá maledeto fedorento, com a camisa do Palmeiras, mano. Ele não tinha nada para dirigir o Palmeiras, não tinha perfil, dirigiu o time da Marginal Sem Número lá, no Italichão, lá, aquele time lá. Cara, foi o pior coisa que o Gagliotti pode fazer no Palmeiras. Quando saiu o Felipão, ele podia pegar o Cebola, podia trazer o alho, pimentão, qualquer coisa, menos o Mano Menezes, velho. Aquilo tem que ser apagado da história do Palmeiras. Tem que pegar aqueles vídeos, fotos com o Mano com a camisa do Palmeiras, mandar deletar tudo, velho. Pegar o Alexandre de Moraes, só manda deletar, baixa uma lei aí, arranca tudo quanto é foto do Mano Menezes com a camisa do Palmeiras. Não dá. Aquilo ali, mano, aquilo sujou a história do Palmeiras. Aquele Mano Menezes é um tranqueira, falou tranqueira, e aquilo ali foi um peso negativo no Gagliotti. Foi uma contratação ali sem critério nenhum, sem base em nada. Foi uns meses de raiva que eu passei com aquele cara no Palmeiras. Ainda bem que aquela praga saiu e que nem toca mais no Palmeiras aquela desgraça dos infernos lá. É isso aí, bora. Marcão, só colocar um ponto, que os palmeirenses que passou pano são os mesmos palmeirenses que falaram que o Abel pegou um caminho já do Cebola. Falaram tanto que o Abel pegou um caminho já montado ali do Cebola, sendo que naquele momento saiu o Felipão, era a reta final de campeonato, era só colocar o Cebola no lugar. E aí os caras vêm falar, mas ele falou e realmente ele tá certo, porque era a carreira dele. É que nem você falou, a melhor coisa que aconteceu na carreira dele foi passar pelo Palmeiras. Ele pode falar assim, eu passei pelo maior do Brasil. A única vantagem que o Abel pegou do segmento do Cebola foi que o Palmeiras pegou o Abel, pegou o Palmeiras numa sequência, acho que de 6 ou 7 vitórias, né?
Então, o Abel pegou um ambiente mais tranquilo para trabalhar, né? Ele pegou, assim, um ambiente, tipo assim, né? Não chegou naquele, pô, o Palmeiras vinha, tipo, de 4, 5 derrotas, um ambiente que a torcida, tipo, tava pegando no pé. Então, ele pegou um ambiente mais saudável, né? Um elenco mais tranquilo, porque pegou o elenco, acho que com 6 vitórias seguidas, né? Então, ele pegou um ambiente mais tranquilo. Aí, lógico, que pro Abel, tipo assim, porra, né? Pegou um vestiário mais tranquilo, mais unido. Isso foi uma vantagem, né? Pessoal, se ele pega um ambiente com 5, 6 derrotas, mano, a torcida do Palmeiras é assim, né, cara? Quando o Palmeiras vem um resultado ruim, a gente não perdoa nem treino, né? A gente corneta até treino, velho. Então, quer dizer, então a vantagem foi de pegar um ambiente mais tranquilo. Mas o Médici, assim, foi todos do Abel, né? No comecinho foi meio sofrido, até ele colocar o esquema dele de jogo, porque não tinha tempo para treinar, ele tinha que treinar o time dentro do campo, jogos atrás de jogos. Mas que nem você falou, o Abel foi uma aposta, foi a quarta ou quinta opções que o Palmeiras teve, né? Então, quer dizer, então, graças a Deus... Quarta tentativa de treinador. Graças a Deus foi um acerto, uma aposta que deu certo, né? Graças a Deus, né? Mas esse mano uma aí, coisa controversa, né? É um erro do Matos e um baita acerto do Alexandre Barros. Exato. O Alexandre o Anderson. Exato. Mas esse Barros aí, esse mano, tem que fechar a boca e dar graças a Deus que ele comandou uma equipe igual a Palmeiras, velho. Lembrando que com a saída do Mano entrou o Luxemburgo depois, né? Isso. O Palmeiras, antes do Luxemburgo, já estava quase tudo fechado com o Sampaoli, que desistiu na última hora e acabou vindo o Luxemburgo aí por segundo plano, né? Mas aí é assunto para outra pauta. Porque a organização da diretoria do Palmeiras é assunto. O Abel foi a quinta, meio que caiu no colo o Abel, né? Foi um planejamento, assim, vou trazer o Abel. O próprio Anderson Barros foi uma terceira opção. Primeiro eles tentaram o Thiago Escuro, o do Bahia e o Rodrigo Caetano, se não me engano. Eu acho que foi falando desde 2015, foi o momento mais turbulento do Palmeiras na questão de organização. O Palmeiras perdeu o Alexandre Matos, não sabia o que iria fazer. No início do ano, o Palmeiras traz o Luxemburgo, que é campeão paulista, mas que já vem colhendo assim, maus trabalhos. Apesar que o Luxemburgo, achei que ele foi extremamente importante naquele momento para o time que o Palmeiras tinha, né? Ele subiu alguns jogadores, descobriu o Danilo, isso é um mérito dele, né? Trouxe o Rafael, o Zé Rafael, que jogava de ponta, ele colocou o Zé Rafael para jogar de volante, mas o Palmeiras viveu um momento muito conturbado e meio, como eu disse, caiu do céu a descoberta de Abel Ferreira, que vinha fazendo um mau trabalho no Paulo. Né? O Luxemburgo ganhou o Paulista e a Copa Mickey lá, né? Sim. Foi o Paulista e a Florida Cup, isso mesmo. Bruno, você quer fazer alguma observação, Bruno? Teve uma hora que eu vi você meio que movimentar, assim, acho que você levantou a mão. Eu ia falar o seguinte, o Palmeiras em 2019, no Campeonato Brasileiro, se não me engano, o Palmeiras fez 74 pontos, naquele ano que o Mano chegou. Eu não sei quantos jogos o Mano fez no Palmeiras, se ele assumiu, porque o Palmeiras terminou bem colocado aquele brasileiro, né? Com o Mano, o Palmeiras em 2019, se não me engano, foram isso. O Palmeiras terminou em terceiro, aquele brasileiro. Sim, se a gente pegar aquele ano, o Palmeiras tinha sido campeão em 2018 com o Felipão, com o time reserva, então o Palmeiras começa o ano voando, tá? Ele perde o Campeonato Paulista, mas o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, isso, nos pênaltis, mas no Campeonato Brasileiro ele engata várias vitórias, e aí houve uma pausa, eu não sei se é Copa das Confederações, eu não sei o que foi, eu sei que o campeonato ele parou. Naquele momento que o campeonato parou, o Flamengo montou o super time, trouxe o Jorge Jesus. Então, aquele ano, na verdade, o Flamengo ele foi muito acima da média, que o Palmeiras iria ser campeão, tá? Mesmo com o Felipão, mas é que o Flamengo ele foi muito, muito acima, trouxe alguns jogadores que deram muito certo. E aí o Mano Menezes, acho que ele fica umas 10, 15 rodadas no máximo ali. O Felipão cai
Ele assume, no início ele vai até bem, ele consegue umas 6 vitórias seguidas, ele chega a alcançar um pouco o Flamengo, mas depois ele engata derrotas aí. O time do Palmeiras também já havia de alguns jogadores que precisavam trocar o ciclo, né? Caso de Bruno Henrique. É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar, o Rafael. Por quê? A gente olha 74 pontos foi naquela campanha. É uma boa pontuação. Campanha que você olha essa pontuação, é uma pontuação digna de título. Né? Só que o Palmeiras, ainda como terceiro, né, teve à frente aí o Santos do Sampaoli, né, que foi, inclusive, o que despertou o Palmeiras a tentar essa contratação, né, já que ele vinha tendo já uma relação conturbada com a diretoria do Santos da época, e o time do Jorge Jesus, que naquela oportunidade estava fora da curva. Sim. Então, assim, o Mano Menezes, ele não terminou aquela campanha. Os últimos jogos, quem dirigiu, inclusive, foi o Cebola, né? E o Palmeiras fechou ali aquele campeonato com uma goleada para cima do Goiás, né? 5-1, que foi um jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa, inclusive com 2 gols do Gabriel Veron, que era a expectativa da época. Né? Então, assim, e o Palmeiras rebaixou o Cruzeiro também. Isso, o Palmeiras rebaixou o Cruzeiro também. Se rebaixou o Cruzeiro. Isso, esse foi o último jogo. Né? Esse do Brinco de Ouro da Princesa foi o penúltimo. Isso tudo, né, em volta do que a gente estava falando aí, que é o Mano Menezes, né, diferente, né, do que o Bruno falou, que esse é meu ponto de discordância, Bruno. Eu não vejo o Mano Menezes com tão bons olhos assim. Profissionalmente falando, não conheço a pessoa dele, né, então nada do que eu vou falar aqui é pessoal. Só que assim, cara, eu vejo ele como um técnico para trabalhos consistentes, um cara que desatualizado, que de vez em quando pinga, vai fazer aí, talvez aí, pode ser que ganhe um vice-campeonato aí, uma vaga de Libertadores com o Inter, mas eu não vejo ele consistente para nessa próxima temporada ter um rendimento parecido. Eu acho que ele é mais forte no mata-mata, tanto que ele tirou o Palmeiras pelo Cruzeiro 2 vezes, e inclusive, né, teve aí finais de Copa do Brasil com o Grêmio, com o Corinthians, com o próprio Cruzeiro, ganhou 2, se não me engano. E no momento que ele foi contratado, foi uma coisa muito controversa. Por quê? Porque como o Rafael falou, a gente estava perdendo naquele momento o Felipão, que é um ícone para o torcedor palmeirense. Para vir um cara não bem visto pela torcida, odiado mesmo por muitos, né, falando no sentido torcedor. E, cara, o forte dele é mata-mata, o Palmeiras não estava em nenhuma competição de mata-mata naquele período. Então, assim, não... Tipo, sabe, você lembra aquele campeonato que a gente saiu para Ponte Preta, no Paulista, que era o Eduardo Batista? Foi um desespero, mais ou menos parecido, né, por parte, assim, de diretoria, e sem critério nenhum, ao meu ver, contratou o Mano, cara. Então, assim, quando ele falou que foi um erro ele vir pro Palmeiras, né, acho que finalmente eu concordo com ele em alguma coisa. Essa é a minha análise aí a respeito dessa pauta. Alguém quer colocar mais alguma observação? A gente pode ir pro chat. O que eu acho que até que o Bruno ele quis dizer que o Mano Menezes, pro cenário do futebol brasileiro, ele tem uma história, né? Ele foi campeão no Corinthians, ele foi campeão no Cruzeiro, ele fez alguns bons trabalhos. Não é o treinador que hoje, pensando hoje assim em um futebol moderno, né? É o treinador que eu acho que talvez os clubes eles desejam. O Mano Menezes é aquele treinador cascudo, né? Quando o time tá para cair, ou o time precisa de um cara que segure a bronca, você contrata ele e o nome dele meio que fica como um escudo hoje. Ele fez alguns bons trabalhos no Cruzeiro, ele fez bons trabalhos, mas foi um erro total do Palmeiras, eu concordo com você, cara, foi um erro total, porque ele não tinha identificação,
E naquele momento o futebol brasileiro ele estava mudando a chavinha, né? O Flamengo buscou um técnico de fora que deu muito certo, então o futebol brasileiro ele estava mudando, ele estava dando um start aí para esse futebol mais rápido, mais dinâmico, e de treinadores mais estudados, né? O futebol brasileiro estava dando essa mudada e o Palmeiras, na verdade, retrocedeu escolhendo o Mano Menezes, né? Poderia ter trago um cara de fora. Mas, como eu disse, Deus olhou, o Papai do Céu olhou por nós e estava preparando o Abel Ferreira. É isso aí. Tem mensagem do chat aí? Tá com você o chat, Davi? Assim, tem o Maurão da Massa, tá naquele apoio. Tem torcedor querendo fora o Gabriel Menino. Elogiando aí o Gabriel Menino. Silvio Saad tá sempre com a gente. Falou que o Abel Ferreira era a quinta opção. Ninguém era a favor da vinda do cara também. Verdade. Sim. Boa noite, rapaziada. Ó, tem aqui uma pergunta interessante aí, ó. Eu não vou torcer para nenhum dos dois, porém, se o Flamengo quiser ter alguma rivalidade com o Palmeiras, tem que começar ganhando hoje pra gente abrir conversas, né? Tem que ganhar do nosso maior rival. Entender que aqui em São Paulo, sim, tem rivalidade. Ó, eu vou aproveitar aqui até para homenagear o Valdívia, que é aniversário dele. E só não vou repetir o palavrão, mas que percam os dois. Queria saber a opinião de toda a bancada. Ele perguntou para quem ia torcer e queria saber a opinião de toda a bancada. Vai torcer para alguém aí, Rafa? Bom, eu vou torcer pro Flamengo, cara. Cara, quem perder, vou dar uma de Dilma, tá? Quem perder e quem ganhar, nem quem perder nem quem ganhar vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder. Tô brincando. Cara, assim, ó. Não, tô brincando. Mas vamos lá. Cara, assim, ó, eu vou torcer pro Flamengo ganhar, porque o meu rival é o Corinthians e eu vou torcer contra o Corinthians sempre, tá? Mas se o Flamengo ganhar, eu estou feliz porque o Corinthians perdeu. Se o Corinthians ganhar, eu não vou ficar feliz. Mas, ao mesmo tempo, vai levar uma pressão muito grande para o Flamengo, que hoje é o time que está rivalizando com o Palmeiras. Seria interessante. Vocês já pensaram se o Flamengo, com esse investimento todo, não ganhar nenhum título esse ano, porque eles não ganharam nada ainda. Então, não, o pior. Seria preocupante para eles. Eu tô com dó do Flamengo porque eles não ganharam nada esse ano e nada ano passado. São 2 anos de seca, aí, são 2 anos de cheirinho. O nariz deles estão como? Gigante. Então, mas se for para torcer, a minha torcida hoje, eu tenho que torcer para alguém. Eu vou torcer para o Flamengo. Eu não vou ficar com meu voto em branco, entendeu? Ó, o Bruno ele é o matemático do time e a Revolução Humana perguntou aqui, ó. Vamos ser campeão em qual rodada? Qual rodada, Brunão? Você acha que a gente vai ser campeão? Olha, eu acredito muito contra o Fortaleza, viu? Aqui no Allianz. Eu acho que não vai ser um jogo fácil. O Fortaleza aí é um time que, né, que não tá na ponta, mas é um time aí que, né, que dá trabalho. Mas eu acho que o Palmeiras vai ser campeão nessa rodada. Se não me engano, são quantos jogos que faltam? Bom, Avaí depois Atlético Paranaense, né? Aí o Fortaleza depois, é isso? Logo depois? Como é que é? Fortaleza, Cuiabá, América e Internacional. Eu acredito que com o Fortaleza dá para ser campeão. Porque nem eu falei, né? O Palmeiras precisa de 4 vitórias aí para ser campeão, independentemente de qualquer resultado, né? Tem que ver também se o Inter vai tropeçar, né? Mas o Palmeiras, inclusive, pode ser campeão contra o Atlético Paranaense, né? Se vencer o Avaí e o Atlético, né? E se o Inter perder os 2 jogos próximos, né? Essa é a matemática, mas... Nesse mesmo programa que o Caio falou que saiu essa polêmica do Mano, eu estava assistindo, e foi engraçado porque o grande narrador brasileiro, não vou nem citar o nome, ele pegou e falou assim, bom, a sequência do Palmeiras, ela é difícil, né? Porque vai pegar o Avaí que tá lá em último, vai ter que jogar a vida, aí depois vai pegar a garotada do Atlético Paranaense, querendo mostrar serviço, depois é o Fortaleza, né? O Fortaleza é um time difícil. Aí vai jogar lá contra o Cuiabá é complicado, o Cuiabá tem o Davidson lá, né? Aí vem o América é mais fácil que eles vão pegar, depois é o Inter, não sei não, acho que o campeonato tá em aberto.
o tão gostoso que eles querem que o Palmeiras perca esse título, não importa para quem, mas eles querem porque quer o seu apresentador, que é um flamenguista nato aí, que é o... Vou falar o nome, vai, o Galvão Bueno, lá do Bem Amigos. Meus caros, qual foi a pior Viola em 97? Mano Menezes, qual foi pior? Viola em 97? Viola jogador, em 97. Eu não entro nessa polêmica. Marcão, e aí, quem foi pior? Viola ou Mano Menezes? Rapaz, o Viola também foi terrível, né, mano? A Ferreira foi duas merdas, né? Juntar os dois dá uma merda gigante, né, cara? O Palmeiras fez um negócio que fez a gente ter pesadelo, né, cara? Porra, rapaz, ainda bem que 2015 pra cá o negócio, né? Só foi alegria, porque olha, o Palmeiras já fez cada parmeirada. Eu que tenho, né, 60 anos, que conviver com essas parmeiradas, rapaz, já sofri também, viu? Cara, aquele Bruno César, quando ele veio jogar no Palmeiras, eu já achei uma parmeirada. E olha que eu não cheguei a ver o Viola e tudo mais e tal. Mas o Bruno César, eu já achei uma baita de uma parmeirada. Imagina quando eu vi o Mano Menezes com a camisa do Palmeiras, como é que eu fiquei? Essa do Mano Menezes foi, rapaz, propaganda. Pra mim foi o maior erro do Matos foi esse. Nem o Carlos Eduardo, que a gente está pagando ainda, foi tão erro como o Menezes. Verdade, né? O Carlos Eduardo. Mais um elogio pro Mano Menezes. Cara, e eu sou um defensor do Matos, viu? Eu gostei demais do trabalho do Matos desde 2015, mas infelizmente tem coisas que não dá para colocar fora. O Palmeiras não subirá de patamar enquanto não resolver a questão da diretoria de futebol. Eu sempre falei aqui com o Marcelo que eu queria um Palmeiras tão forte dentro de campo como também fora de campo. E fora de campo é a parte da direção do clube, né? É o presidente do clube se posicionar, o diretor de futebol se posicionar e dar um ok para a torcida, falar o que está acontecendo, ser transparente. Não que a gente quer saber de tudo que aconteça lá, mas tem algumas polêmicas que o presidente ou o diretor de futebol ou o marketing tem que vir a público. Exemplo, o que aconteceu com o Twitter lá que caiu e tudo mais, que foi uma jogada de marketing. Depois eles vieram e fizeram uma jogada muito, muito interessante e acabou a polêmica. Mas quando eles derrubaram o Twitter, falaram assim, aí eles colocaram assim, a gente sabe do ocorrido. Aí teve um monte de torcedor que colocou lá assim, você já sabia porque não resolveu antes. Então tem algumas coisas que eles deixam transparecer que é meio que um tiro no pé. Por exemplo, Bruno, o caso do Piquerez, né? Caio, quer tocar? Depois eu trago o restante do chat. Isso, ó, vamos tocar aí, porque a gente ainda tem bastante coisa aí para falar de pauta, tá? Ó, o próximo assunto também tá ligado aí a treinador, tá? Mas aí a gente vai mudar da água para o vinho, né? A gente acompanhou ontem também, né, a notícia aí que um treinador aí, né, chamou o cara de Juvenil, e o Juvenil tá entre os melhores treinadores do mundo, né? Ocupando aí a 26ª posição, na frente aí do super técnico da seleção brasileira, né, do José Mourinho, que teve seus altos e baixos, mas é uma referência aí no futebol europeu, né, e do Galhardo, né, que fez aí um trabalho aí bastante extenso no River, né, colocou aí o time com o que tinha como protagonista aí durante bastante tempo, né? Essa eu vou começar com você, Davi. Você acredita aí que está colhendo justos frutos em cima desse trabalho que ele vem fazendo do Palmeiras? É merecida aí essa 26ª colocação? Caio, essa mesma revista que colocou o Abel em 26º, colocou o Pelé em 4º. Então ela não é muito interessante. Colocou o Chaves em nono. Eu colocaria o Abel aí nos 12, nos 14, mas assim, aí já é o coração falando, né? Só que aí tem duas coisas que eu sempre gosto de falar muito, né? O Palmeiras se preparou para estar onde está e o Abel, sem dúvida nenhuma, ele se preparou muito para estar onde está. O Abel, ele conhece muito de futebol, muito de Palmeiras, muito de Campeonato Brasileiro, muito de Libertadores, e ele trabalha cada jogo conhecendo mais ainda. Quando o River Plate vem aqui e coloca aquela pressão no Palmeiras, que quase elimina o Palmeiras, mesmo o Palmeiras ganhando lá de 3-0,
Ele chega no Galhardo e fala assim, você me fez ser um técnico melhor hoje. Porque ele teve a humildade de realmente ver que o cara fez um negócio completamente diferente. E ali você vê o Abel crescendo muito e o Galhardo se diminuindo. E aí muita gente vai falar, mas é questão financeira e tudo mais tal. Não é só isso. Tem muitas peças ali do time do River que você vê que se tivesse com o time no time do Abel Ferreira, jogaria diferente. Jogaria pelo resultado em si. Mas não estacionaria o ônibus ou não só buscaria o ataque. Jogaria em conjunto inteiro, junto, que nem o time do Abel joga, em conjunto. Então, para mim, o Abel ele se preparou muito para estar onde está. Eu vejo muita gente falando assim, somente na mídia. O Abel não vai sair do Palmeiras para ir para o Manchester United. O Abel não vai sair do Palmeiras para ir para o Manchester City. Eu acho que o Abel ele vai se qualificar no Palmeiras tanto que ele sai para ir para um grande centro. Seja uma grande seleção ou um grande centro do futebol. Ele já é notado em tudo quanto é lugar. Cara, se você pegar o Campeonato Brasileiro ele ganhou tudo. Tudo que ele poderia ganhar, que é de planejamento, que depende só do elenco dele, ele ganhou. Se disputar o Mundial, cara, 3 jogos, e desproporcional com a folha salarial do Chelsea, o investimento do Chelsea, ou de alguns clubes do México, não depende só de você. Mas tudo que ele poderia planejar, que ele colocou na mesa, que ele falou assim, vai ser, aconteceu. Então, eu acho que o cara se preparou demais e ele colhe os frutos, e o Palmeiras também, graças a Deus, ele tá no Palmeiras. Inclusive, pegando um gancho aí na sua fala, a gente vê jogadores repetindo isso até como uma certa filosofia, né? Eu acho que ele tenta disciplinar o jogador dele em relação a poder fazer o melhor dentro daquilo que a gente pode controlar, né? Você vê que vários jogadores aí fizeram isso, eu acho que está indo um pouco de encontro, né, com aquilo que você falou, né, sobre o que depende dele, dos jogadores e do planejamento. Acho que os resultados foram os melhores possíveis aí. É fazer o seu melhor dentro daquilo que você tem para melhorar e fazer de melhor. Você tem um carro que ele vai a 100, você pode ir a 100, você vai a 100. É fazer o seu melhor dentro daquela possibilidade que você tem. E ele transmite isso muito bem pro clube. Isso aí. Palavra é sua, Marcão. Então, cara, ele... perdi o fio da meada, me deu uma tontura agora, me deu um mal-estar, rapaz. Eita. Acho que a pressão caiu. Hoje foi meio embaçado. Qual o tema aí, ô? A respeito aí do ranking, né, de treinadores então, aí que a revista divulgou. O Abel é o 26º, top 50. Para mim, ele podia estar, acho que até em 12º. É que a gente não sabe o critério que eles usam, né? Porque se for em matéria de títulos, o Abel tem mais títulos que alguém que está em 15º ou 14º lá, entendeu? Já vê o critério que eles usam. Porque na Libertadores, o Palmeiras com o Abel bateu recorde de invencibilidade, jogos fora, está batendo recorde de invencibilidade, de não perder jogos no Brasileiro como visitante. Então o Palmeiras quebrou muito recorde na Libertadores, está quebrando no Brasileirão. Então, quer dizer, eu acho que se o Abel tivesse num time lá na Europa, fazendo o que fez no Palmeiras, com certeza o Abel estaria acho que até em 8º ou 10º, até mais alto, né? É que como está no futebol aqui sul-americano, acho que o peso muda um pouco, entendeu? Mas mesmo assim, cara, mesmo o Abel, em vez de 26º, estando na frente da maioria, até dos técnicos da seleção, pro Abel é uma honra, né? Porque é um técnico novo, né, cara? Qual técnico novo chegou nesse nível que o técnico do Abel chegou? São poucos, cara. Então é assim, cara, o que o Abel é super merecido. Eu acho que eles nem levaram muito em consideração que o Palmeiras, que o Abel tá, né, o título brasileiro está quase conquistado. É que eu acho que o peso do futebol brasileiro e fora, acho que eles colocam assim um peso diferente, né? Se o Abel tivesse fora conquistando o que está conquistando aqui, com certeza ele estaria num nível muito mais alto, acho que lá para 8º, né? Ele ganhou, se você pegar quem está em 18º, 14º, o Abel ganhou mais coisa. Né? Que para nós, a Libertadores aqui, tem muito peso. E lá fora, a Libertadores não tem tanto peso, né? Eles não consideram assim, não tem um peso assim pesado a Libertadores. Por isso que o Palmeiras, que o Abel ficou em
26º, né? Acho que por causa do peso da Libertadores, mas que é super merecido e que principalmente calou a boca de, né? Calou a boca de Jorginho, calou a boca de Cuca, calou a boca de Mano Menezes, de Mauro César, todos aqueles comentaristas que viveram, né? Descendo o pau, isso foi um cala-boca tremendo, velho. Entendeu? Isso foi um cala-boca monstro, velho. Então, quer dizer, os caras tiveram que, como falava o Zagallo, tiveram que me engolir, velho. A verdade é essa. Bem por aí mesmo. Brunão? Cara, eu vou dar uma saidinha, tomar uma água, que eu tô com um pouco de tontura, velho. Eu volto já. Marcão, fica à vontade. Pode se restabelecer aí, a gente entende, fica em paz. Eu vou deixar o visualzinho aí, já vem. Olha, eu concordo, eu concordo com essa lista, na verdade, né? O Abel, sem dúvida, um dos melhores técnicos do mundo aí. Inclusive, quando o Abel foi contratado pelo Palmeiras, né, mesmo ele está fazendo um trabalho ruim no PAOK, eu já senti que ia dar certo, né, porque ele deu uma nova forma de jogar para o Palmeiras, né, então eu já pressenti que ele ia dar certo. Eu acho que nem o Marco falou, se ele estivesse na Europa, né, fazendo um trabalho no time europeu de ponta, ele ia estar mais alto. Eu colocaria, sem dúvida, o Abel nessa lista que eu falei. Ele é um dos melhores técnicos do mundo. E ele não é apenas um técnico, né? Ele é um personagem, né? Ele é um cara que deu certo não só no futebol. Você vê que ele influencia várias áreas também, né? Um cara que influencia a imprensa, influencia a mídia. Então, eu com certeza colocaria. Eu acho que, na minha opinião, o Abel vai ter vida longa no Palmeiras. Eu acredito que o Abel fique no mínimo mais uns 4, 5 anos no Palmeiras, porque a tendência dele é continuar ganhando tudo, né? Se ele já ganhou tudo, vai ganhar quase tudo, praticamente. Está pagando o brasileiro em 2 anos. Você imagina se ele ficar mais aí vários anos aí, a tendência é ele ganhar cada vez mais. Eu acho isso, acho que. E quando ele sair do Palmeiras, se ele sair, acredito que ele vai para um time aí de ponta, uma seleção de ponta, né? Um time aí bem badalado aí. O Davi até citou, essa revista colocou o Pelé em quarto, né? Cara, a gente está discutindo aqui. Eu jamais colocaria o Pelé em quarto lugar dos jogadores do mundo, né? Mesmo não vendo Pelé jogar, não vi Pelé jogar, mas... Difícil não, né? É difícil. O Pelé tem que ser o primeiro. Não tem como o Pelé colocar em quarto, mas, que eu falei, o Abel, para mim, de 26º para cima, tem que ser. Não tem jeito. E você vê, ele superou até o Tite, né? O Tite que, assim, vamos falar a verdade, o Tite não é um treinador ruim, né? O Tite tem uma história com o futebol, né? O Tite foi campeão no Corinthians, tal, na seleção brasileira ele faz um bom trabalho, apesar de não ter ganho nenhuma Copa. Mas eu concordo com essa lista. Que eu falei, para mim o Abel tá sem dúvida entre os melhores do mundo. E aí, Rafael, passa a visão aí para nós. Faltou eu nessa lista aí, tá certo? Mas faltou eu nessa lista. Antes do Abel tem eu. O Abel não treinou o Real Madrid, né, Rafa? Não. A primeira Libertadores tem meu dedo ali, tá certo? A primeira tem ali meu dedo, tá certo? Mas, cara, o que eu vou falar do Abel, cara? Nos últimos anos aí de futebol brasileiro, se a gente for falar de grandes treinadores do futebol brasileiro, o Abel já faz parte disso, cara. A gente falando de Palmeiras, o Abel vai fazer 3 anos no 2020, 21 e 22. 2 anos. 3 anos. E, cara, a gente já fala que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, cara. Então, a relevância que o Abel conquistou no futebol brasileiro, a relevância que o Abel conquistou no Palmeiras, é o que o Bruno falou, cara. Quando o Palmeiras trouxe o Abel, na entrevista dele, naquilo que ele trazia como bagagem, se você lê o livro dele, cara, você vê que é uma pessoa extremamente preparada, né? E era algo diferente que precisava para o futebol brasileiro, essa cultura europeia, né? Um cara extremamente profissional, que faz os jogadores se encaixar 100% nessa cultura dele, naquilo que ele quer trazer. Você vê o dedo do Abel várias vezes nesse time do Palmeiras, que é o mesmo time que o Felipão dirigiu, mais ou menos, né? O time que o Luxemburgo dirigiu. A gente até questiona, e não é o assunto, mas a gente até questiona muitas vezes as contratações que o Palmeiras faz, e o Palmeiras continua competitivo, cara, continua
sendo um time muito difícil de perder, sendo um time que marca muitos gols, sendo um time extremamente competitivo, um time difícil das outras equipes ganharem. Então, tudo isso é o dedo do Abel, cara. Então, o Abel pensando em futebol brasileiro, eu sei que essa colocação dessas revistas é difícil, porque lá na Europa eles não dão tanto valor ao futebol brasileiro, né? Então, não só o futebol brasileiro, eles ficam na bolha deles, né? Então, só o fato do Abel aparecer naquela revista, o Abel está sendo citado lá na Europa pelo trabalho que ele está fazendo no Palmeiras, cara, é de você entender a grandeza do trabalho desse cara, que é extremamente comprometido. E eu acho que dificilmente ele não cumpra o contrato dele no Palmeiras, cara. Se for falar de acertos aí, na última live eu falei, um dos grandes acertos que a Leila fez, cara, foi renovar o contrato do Abel, que, cara, é isso. Hoje, só de pensar do Abel fora do Palmeiras, com o elenco que a gente tem, que não é um mau elenco, é um bom elenco, mas só de pensar que o Abel um dia pode sair do Palmeiras, já me dá calafrios. Bom, eu vou numa linha parecida aí com todo mundo. Eu concordo que ele poderia estar melhor ranqueado, mas quando eu acho que a gente tem um veículo europeu ali que trabalha aquele nicho, né, a tendência realmente é a gente ter menos visibilidade. Então, isso pode ser que explique, por exemplo, o Xavi, né, que começou a ser treinador aí, acho que não tem nenhum ano no profissional aí do Barcelona, numa colocação aí que eu acho que não compete, né? Agora, não sei qual que se o peso do time que ele treina possa ser um dos critérios, mas ainda assim eu acho que o nono para ele seria muita coisa. Né? O Abel, eu acho que o que ele faz de diferente em relação a treinadores brasileiros, talvez até a europeus, se ele for para um time com uma visibilidade maior, né, dentro daquilo que a gente consome de futebol aqui, a gente vai poder acompanhar melhor aí se esse time vai ter uma ascensão parecida com o que o Palmeiras teve. Isso se deve a quê? Se deve ao cara saber administrar pessoas. Eu acho que esse é a grande pedra no sapato aí de muito treinador, porque assim, ó, a gente deu o exemplo aí do Vanderlei Luxemburgo. Pô, lá atrás, era um técnico muito vencedor. Só que hoje, a gente vê até às vezes em entrevista dele, em participação de programa esportivo, ali ele fazendo alguns comentários, né? Às vezes gera alguma polêmica, gera uma discussão. Então você imagina esse jeitão dele no vestiário com a doutrina que o jogador tem hoje, né? É muito diferente da doutrina que o jogador tinha antigamente e talvez é um método que não dê mais certo, né? Ou às vezes dá certo num primeiro momento, como aconteceu no Palmeiras, e aí depois que ele ganha o Paulista, ele fala que ele não tem elenco para jogar bonito, cara. Olha como é controverso, né? E eu acho que o Abel tem plantado e tem colhido, e por meios, né, seja revista, seja um ranqueamento aí da própria FIFA, eu acho que é justo, né, essa ascensão dele, porque é um processo natural, é competência, não é forçar, não é fazer. Davi, tem pergunta do chat aí, antes da gente ir para a próxima pauta? Caio, você é moleque, hein? Você é moleque. Sou suspeito para falar de você, pô, fechou. Mas, profissionalmente... Com o Flamengo, essa temporada foi ótima, mas não vejo a hora de acabar. Fazendo Alegrim, está sempre aqui com a gente. Concordo plenamente. Só de pensar em duas finais com o Flamengo. Gente, mas o Flamengo tem que ganhar alguma coisa, senão o Flamengo vai entrar na falência, velho. Desde o ano passado sem ganhar nada. E os caras estão martelando. Eles já falaram, se ganhar, vão trazer um grande reforço. Eles já fizeram até a promessa da Aparecida do Norte lá. Se eles ganharem, eles vão trazer o Balotelli. Eles não sonham com o Balotelli até hoje. Eles precisam ganhar. Eles estão fazendo até promessa, não tem como eles não
Espero que o jogo acabe empatado. Todo mundo torcendo pro jogo empatado. Ó, Não tem como. Volta, Matos. vocês falando com o mal do Matos, o Maurão já tá querendo entrar na live aqui bravo com todo mundo. Ó, volta Matos. Ó, vocês estão falando do ídolo Não, dele. ninguém falou mal do Matos. Segundo ele, na época Alexandre Matos não tinha pé de rato, tá? Leandro Banana. Quem trouxe o Carlos Alberto? Carlos Então, Eduardo. Leandro Banana. Carlos Marcão. Eduardo. Oi. Marcão, Leandro Banana. Porra, mano. Vitor, O Matos trouxe 88 jogadores, quase 90, para dar certo 7, mano. Tem Então, olha quanto quer dizer. Trouxe 90 pé de rato para salvar 7. Que tal? O Everton, o Dudu. Porque o resto, mano, tá tudo. Pô, ele trouxe um tatuado, ele trouxe um volante tudo tatuado. Onde que ele achou aquele França. cedo? É o França. França. Porra, Francis é lá dos anos 2000. Rapaz, mano, olha, o cara parecia um matador de aluguel, velho. Você é louco, filho. Ó, eu vou ao extremo agora. Se o cara permitir, eu vou ao extremo agora, ao passional. Marcão, quem você dispensaria do Palmeiras? Hoje? Ai, meu Deus do céu. Peraí. Agora, a caneta é sua. Deixa eu abrir a capivara aqui, velho. Peraí. Navarro, Flaco Lopes, Wesley, Gabriel Menino, rapaz, Kusevic, é um bom jogador, mas não é nível Palmeiras. A lista é grande, filho. Isso aqui, Navarro, Flaco Lopes, Kusevic, Wesley, Gabriel Menino, o Jailson, aquele que se machucou, renovou agora, né? É um Thiago Santos, é um Thiago Santos melhorado, velho. É um Thiago Santos 1.5. O Thiago Santos era 1.2, ele é 1.5. É aquele que, né, Brucutu. A lista é grande, é mais fácil falar com quem que eu ficaria. Esse que eu falei, mano, 2023, ó, de quinta-feira, sabe aquele Botafogo da prefeitura que passa lá em São Paulo? Coloca ali em frente ao Allianz Parque, manda embora, filho. A lista é grande. Tá, agora eu vou no mais passional. Rafa, quem você dispensaria do Palmeiras? Marcão, se o Rony e o Jailson, o Rony saiu do jogo contra o Atlético Paranaense e o Jailson não estava jogando, eu acho que a gente não tinha caído, hein? Acho que a gente tinha passado do jogo. Como que é? Mas falando se o Rony não tivesse saído, que o Rony sai, né? Ele cansa no jogo, ele faz aquela marcação de corredor, e se nós tivéssemos o Jailson iria entrar no jogo para segurar o jogo contra o Atlético Paranaense, eu acho que a gente tinha passado. Mas ali o que ferrou mais ele foi a expulsão do Murilo, não foi? Foi. Mas assim, olhando o cenário do jogo, né? Eu acho que faltou um jogador igual o Jailson pra gente. Então, mas o que acontece? É que a expulsão do Murilo que mudou, porque teve que mudar o esquema. Se não tivesse expulsado o Murilo, aí seria as substituições do Abel seriam outras, né? Então, quer dizer, não teria entrado, né? O que prejudicou o Palmeiras foi a expulsão, né? Porque, meu amigo, o Jair é um. Rapaz, isso aqui é tipo na época do banho barato do Mustafa, entendeu? Você é louco, filho. Não era pra jogar com o Pardalzinho, aquelas encrencas lá. O Rafa é tão passional que ele tá fugindo da pergunta. Ele tá não, eu vou falar. É que, às vezes, a gente, como torcedor, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Rafael Navarro é nítido que não deu certo no Palmeiras. Cara. Não deu certo, o Palmeiras deixou esse ano. Eu acho que da lista de todo mundo ele vai estar, só que ele tem contrato de 5 anos. E vai ser o prêmio de consolação do Internacional para o segundo lugar. Vai ser o prêmio de consolação do Internacional. Muitas vezes eu vejo assim, o Palmeiras tem que dispensar. Infelizmente ele em queda, o Palmeiras já é péssimo vendedor de jogador bom. Jogador bom do Palmeiras, o Palmeiras não consegue vender. Quem dirá jogador ruim? Aí o Palmeiras não vende mesmo. Mas se fosse fazer uma dispensa, assim, se o jogador aceitasse, né, e a gente conseguisse um clube, seria Navarro. Eu acho que o Breno Lopes, ele entra bem em alguns jogos. Eu acho que ele melhorou até o futebol dele, mas eu acho que já não dá mais, já deu. O Wesley também já deu, esse já deu de vez. Eu acho que o Wesley é até pior que o Navarro. O Wesley acho que o Palmeiras deveria vender. Tá? Pode ver que eu só estou falando jogador reserva, né? Os jogadores do time titular do Palmeiras, eu acho que são bons jogadores. Eu acho que o Palmeiras tem um bom time, né? Eu acho que ele precisa melhorar esse banco e trazer uma peça, se ou até duas, né?
para ajudar o Dudu, que para mim o único craque é o Dudu desse time do Palmeiras. O Dudu, para mim, é o único craque. Então, poderia trazer um jogador de peso ali para estar ajudando o Dudu. Mas, vou falar de dispensa, Navarro, Breno Lopes e Wesley. 3 atacantes aí para a gente estar se livrando e trazer. Mas eu queria que vendesse, tá? Eu não gosto quando o Palmeiras fica emprestando e pagando metade de salário. Eu acho que o Palmeiras se perde muito com isso, cara. Se fosse para vender, o Palmeiras pegar um dinheiro, aí tudo bem. Mas, como eu disse, o Palmeiras ainda não aprendeu a vender jogador. Infelizmente, o Palmeiras não aprendeu a vender. E essa aqui, você dispensaria? O Dog tá querendo dispensar ela. A Leila? A blogueira, a Leila. Cara, foi o que eu disse. A Leila, eu acho que ela depende muito das pessoas. Eu concordo muito com a sua opinião, que você falou que queria que o Palmeiras fosse em primeiro lugar também na área de diretoria, essas coisas. Eu acho que o Palmeiras, cara, hoje o Palmeiras é um dos clubes mais organizados do Brasil. Eu não sei se vocês chegaram a assistir no canal do YouTube daquele repórter que era da Globo, que ele vai lá, mostra toda a estrutura. Isso. Cara, o Palmeiras hoje, falando de estrutura, o Palmeiras está muito bem. Eu acho que falta para o Palmeiras ali para ajudar a Leila são pessoas que pensam grande. Então, sei lá, eu acho que o Palmeiras está indo numa linha que está dando certo, que é essa linha bom e barato de contratar jogadores novos. Eu acho que também a parte financeira do Palmeiras não está muito boa, mas a Leila, para ela dar certo, ela vai depender muito das pessoas que estão ao seu redor, serem bons funcionários ali que ajudem ela. Tá? Mas, como eu disse, a organização de clube de futebol, cara, é o seguinte, o Palmeiras hoje tem essa estratégia aí, né? Vou contratar jogador novo, não vou investir muito dinheiro, até perder. Se perder, a torcida, a mancha vai lá e picha o muro e começa a fazer protesto, acabou. Eles mudam rapidinho, vai aparecer um novo Felipe Melo no Palmeiras, arruma dinheiro do nada. Clube de futebol é assim, galera. Clube de futebol, infelizmente... Essa parte que você falou da Leila se fechar ali, pessoas melhores, cara, tanto é na equipe dela que administra o Palmeiras, tanto é por fora. Teve um monte de seguidor que mandou mensagem para mim lá na página, falando que eles estavam comprando o ingresso. Primeiro eles reclamaram por quê? A pré-venda estava marcada para 10 horas. Aí a pré-venda aconteceu 9 horas. Isso já implica um monte de coisa. Você coloca o seu celular para despertar às 10, provavelmente você está trabalhando, para você ir lá, entrar na fila e fazer a compra. Aí começa antes, começa às 9. Cara, em questão de segundos esgota. Ou em questão de minutos. E aí quem conseguiu comprar, o nome ainda veio diferente. Não veio o nome do Avante que comprou. Veio o nome de outra pessoa. Aí o cara foi lá no site para trocar, pela segunda vez veio o nome de outra pessoa. Aí pela terceira vez veio o nome de outra pessoa. Aí eu ia gravar um vídeo para falar sobre isso. Aí mais tarde aparece o que de notícia? Que eles pegam um certo tanto de ingresso com cambista já, com o nome de Mustafa. Então, além da diretoria se brindar e tudo mais, tem todo aquele entorno da política por fora do Palmeiras que tem que resolver logo. O Mustafa não dá mais, gente. Tem que resolver essa história do Mustafa o mais rápido possível. Ó, o pessoal sentindo falta do Mauro. A torcida do Palmeiras gosta daquele cara que bate, né? Tem que passar mais a palavra pro Marcão. O Marcão é um cara incisivo. Eles gostam do Mauro e do Marcão, gente. Ó, chega de pé de rato, trague, acorda a blogueirinha. Isso aí, cara. Então, eu vou dar um pitaco, se me permite, você que, né, pedir a palavra aí, né? Em relação à Leila, né? Que uma live estava conversando com o Marcelo, né? Com o Robson estava participando, eu falei que quando a Leila era só a patrocinadora, ela tinha 100% depois da torcida do Palmeiras. Depois que ela passou a ser presidente, tipo assim, 50% de apoio da torcida ela perdeu, né? Ela perdeu o apoio da torcida muito grande, ela perdeu o apoio da Mancha Verde. Porra, você ter o apoio da Mancha Verde é muito importante, cara. Porque a Mancha Verde é o grito do Palmeiras, é o que representa a torcida, que é o que vai em todos os jogos, faça frio, chuva, dentro de São Paulo, fora, e ela perdeu esse apoio. Por quê? Pelo fato de ela ficar só uma blogueiragem, né? Prometeu muita coisa e não cumpriu. Infelizmente, esses jogadores aí, que hoje o Abel não resolve. Você pode ver que o nosso banco é tão deficiente que o Mike tá tendo que entrar na ponta direita, cara.
que ele não confia no Tabata, não confia no Navarro, não confia no Breno Lopes. Então, quer dizer, então precisa dar um remeleixo, não sei se só depende dela, ou se ela está sendo mal assessorada, ou se o staff do Palmeiras também não está fazendo um bom trabalho, mas não é só isso, né? Ela já começou a ter problema quando ela colocou aquele gerente de futebol, que era corintiano, o Olivério. Por isso que ela rompeu, a Mancha rompeu com ela, porque ela defendia o Olivério na diretoria do Palmeiras, mano. Depois ela prometeu várias coisas, não cumpriu, perdeu o apoio da Mancha Verde, que é muito grande, e assim, e a sorte dela é que ela já foi campeão paulista, o Palmeiras, e está carregando para ser campeão brasileiro. Então, isso está dando paz para ela trabalhar, né? Está dando um segmento bom. Mas depender dela, meu amigo, o negócio está feio. Então, para 2023, se ela não abrir o olho, e tipo assim, pô, já vamos perder o Scarpa, tem a probabilidade, pô, janela de fim de ano, perder o Danilo também, porque os caras querem o Danilo. Pode perder um outro jogador. E se ela não repor a altura, alguém que venha para usar a camisa, não para promessa para 2090. Ah, comprei o Navarro, em 2090 o cara vai dar certo. Eu quero saber de porra de 2090. O Moleque tá vivo nessa bagaça, velho. A gente quer jogador para entrar hoje e fazer gol, velho. Né? Negócio de promessa. Promessa eu vou na igreja aqui, lá que eu vou fazer promessa. Chega de promessa, velho. Ou ela começa a ter um pensamento diferente, porque se chegar em 2023, ela com essa promessa de vamos trazer jogador, promessa, oportunidade de mercado, show, a casa cai para ela, né? Porque quem não lembra que a Mancha Verde, na época do Paulo Nobre, quando a Mancha bateu de frente com o Paulo Nobre, a torcida do Palmeiras, no primeiro tempo, não cantava, velho. A torcida do Palmeiras entrava, se lembra? Que a Mancha Verde ficava em silêncio, o Allianz Parque parecia um cemitério, velho. Aí, no segundo tempo, a Mancha Verde puxava o couro. Quer dizer, então, quando uma presidente perde apoio de organizado, é complicado. Então, ela começa a rever o nível de contratação, porque em 2023, vou te falar, o bagulho vai ficar pesado para ela, velho. Segue o jogo. Eu respeito a sua opinião, até porque você viveu muito mais Palmeiras do que eu. Eu só tenho um ponto que eu discordo. Sim. Eu apoio a Mancha, contribuo lá todo mês e tal, porque para mim, eu nem gosto de falar muito disso, mas para mim, a Mancha, ela tá sempre lá representando, ela tá sempre lá cantando, então os jogos que eu não vou, eu tenho certeza que a Mancha vai estar lá, vai estar puxando couro, vai estar cantando, vai estar apoiando, passa chuva, passa sol, e para mim isso é lindo. Uma coisa que eu não gostava na Mancha, e me incomodava muito, era esse apoio à Leila, porque para mim, a Mancha, historicamente, sempre fez o contraponto